Olá, muito bom dia, prezado ouvinte. Quero cumprimentá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom ter a sua companhia, estarmos juntos nesse tempo que Deus nos concede para levarmos o nosso coração a meditar na palavra de Deus. Palavra esta que nos transforma, que nos dirige no caminho que agrada ao Senhor e que faz com que a nossa fé seja fortalecida. Temos falado sobre os gigantes que combatem na nossa alma, e são muitos, né? Solidão, ansiedade, depressão, angústia, medo. E nós precisamos entender que dia após dia a nossa vida precisa estar na completa dependência de Deus, buscar a força que vem do alto para termos as vitórias necessárias contra os gigantes. No domingo passado comecei a falar sobre o gigante da tentação. E o nosso texto se encontra em Tiago 1, verso 13 a 15, que diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Queridos, esse texto serve para nós de guia de combate nesta batalha de vida ou morte. Na verdade, é uma arte da guerra. E nós precisamos entender que quando Tiago começa a falar sobre a tentação, ele diz que essa tentação é inevitável. O verso 13 ele diz, quando alguém for tentado. Note que Tiago não diz se alguém for tentado, mas quando alguém for tentado. Todo ser humano é concebido com a semente do pecado, ou seja, a inclinação da carne. Então, quando nós nascemos, já nascemos pecadores. O Salmo 51, verso 5 diz, eis que em iniquidade eu fui formado. Isso implica que durante a vida toda, desde a mais tenra idade, cada um de nós travará um combate de vida ou morte contra a tentação. Já percebeu? As crianças pequenas, elas não são ensinadas a agredir ou dar um tapa na outra pessoa, mas em algum momento elas expressam isso porque a sua carne está inclinada ao pecado. Você não ensina uma criancinha pequena a mentir, mas chega no momento em que ela engana, em que ela mente. Então cada um de nós viverá a vida toda combatendo os desejos que distorcem os objetos de nossos desejos e desonram a Deus. Isto é, viveremos a vida toda combatendo a tentação. A tentação é inevitável, mas ela em si não é pecado. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. É muito importante que se esclareça isso, pois muita gente já se sente derrotada antes mesmo de começar o combate, só porque a tentação começou a bater-lhe à porta. Alguém já disse que tentação é o tentador espiando pelo buraco da fechadura da porta da sua casa. Pecado é você destrancar a porta e deixar o tentador entrar. Não podemos evitar que alguém pare a nossa porta e olhe pelo buraco da fechadura, mas podemos controlar a fechadura e reforçá-la. Portanto, no combate contra a tentação, precisamos saber que todos nós somos e seremos tentados. A tentação em si não é pecado. O pecado vem à luz quando nós cedemos à tentação. Um outro aspecto que Tiago ressalta é que a tentação não vem de Deus. Ele diz assim no verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Todos nós somos testados e tentados. Nossos testes podem vir de Deus, mas as tentações nunca vêm dele. O teste tem como objetivo aumentar a nossa fé, acrescentar a nossa dependência a Deus. Já a tentação tem como propósito acabar com a nossa fé.
Sobre testes, Tiago diz assim, né, que nós somos provados e Deus ele prova a nossa vida para que realmente nós sejamos fortalecidos. Então, testes completados com êxito nos amadurecem. Tentações consumadas nos apodrecem para a morte eterna. E é muito importante que se saiba disso, pois na hora da tentação, ou mesmo depois de ter se consumado o pecado, jamais devemos supor que Deus tenha nos colocado em tal ou qual situação vulnerável. Deus nunca nos tenta, Ele nunca nos seduz a pecar. A primeira pessoa a ter sugerido que Deus nos coloque em situação vulnerável ao pecado foi Adão. Quando após ter pecado ele disse, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Olha só, Adão quis colocar a culpa em Deus, né, por aquilo que ele cometeu de errado, de desobediência. Que ninguém jamais pense que a tentação é um teste de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas também Tiago nos diz aqui no texto que a tentação ela é previsível. O verso 14 e 15 diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Olha só, queridos, existe uma propensão ao pecado no coração do pecador. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ou seja, então esse gigante da tentação, ele está dentro da nossa alma, da nossa vida. E o pecado é sábio e sedutor. Ele sabe nos seduzir com a isca certa. Diz aqui o texto, sendo por este arrastado e seduzido. É como que alguém que está pescando e coloca ali o anzol, a isca certa, para atrair o peixe, né? E então pegá-lo. Assim é a tentação. O pecado ele está ali e ele é sedutor e ele é sábio na sua artimanha de armar toda esta condição e nos seduzir para tal. E o pecador é convencido, aqui diz concebido, aprisionado pelas provas que ajuntou, e fica dando a luz ao pecado. E o verbo aqui, queridos, está no presente ativo, indicativo, ação contínua. Então, esse desejo, estando presente, tendo concebido, dá à luz o pecado. E aí o pecador é destruído pelo pecado. O pecado fica trazendo à luz a morte. Ele fica produzindo frutos mortos, ou seja, continuamente as ações vão nos levando à morte. E é o que a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo. Então, assim é a tentação. Ela é sábia, ela é sedutora, sempre encontra um terreno propício no coração do pecador. O pecador, por sua vez, sempre arruma desculpas para pecar e no fim ele sempre acaba produzindo de novo frutos de morte e ele continua infeliz. A tentação, ela é previsível, mas sempre caímos na tentação. E a escolha, a arma certa para combater a tentação é absolutamente necessária. Por isso, aqui Tiago diz que há tentações que precisam ser resistidas, ou seja, combatidas. Em Tiago 4,7 ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então eu pergunto, resistir ou combater, mas como? Pela palavra. Assim como Jesus fez quando o diabo tentou no deserto, lá em Mateus 4. Né? Ele apontava a palavra, né? Se fizerdes isto, se prostrado me adorardes, e aí Jesus sempre respondia com a palavra. É interessante também que na armadura de Deus, em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que há apenas uma arma ofensiva, de resistência, de combate, isto é, a espada do Espírito. Ele diz assim em Efésios 4,17, usem
A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus significa aquilo que foi dito por Deus, isto é, a Bíblia toda. Ela é a arma de combate, ela é a arma que nos dá a segurança, ela é a nossa defesa, né? E realmente ela é uma arma ofensiva para as tentações. E há tentações que precisam ser evitadas. Ou seja, o momento em que temos que recuar, fugir das tentações. Bons líderes militares sabem que há uma ocasião para resistir e há uma ocasião para recuar. Portanto, lembre-se, conforme já dissemos, que diante de algumas tentações, nós não seremos eficazes se tentarmos resistir. Diante delas, teremos que fugir. Paulo, ele fala muitas vezes isso na carta aos Coríntios: fugir da idolatria, fugir da imoralidade, fugir do materialismo. Fugir foi a arma que José do Egito usou contra as investidas e o assédio sexual da mulher de Potifar. Ele fugiu daquela tentação. Sobre a tentação, Mark Twain, ele disse o seguinte: há várias formas que são boas de se combater a tentação. A mais certa, porém, é a covardia. Amado ouvinte, há tentações que requerem de nós não a coragem para resisti-la, mas a covardia para nos recuarmos dela. E Jó sabia disso. Ele diz em Jó 31:1: fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Os olhos de Jó fugiram de determinadas situações, pois ele sabia que se não fosse assim, ele não iria resistir à tentação. Descobrimos que era assim que ele pensava e pensava corretamente. Quando nós lemos também ainda em Jó 31:7, se meus passos desviarem-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, ou seja, eu não fiz nada disso. Os olhos seduzem o coração e o coração dirige os nossos pés e mãos. Portanto, saiba a hora de resistir, mas saiba também a hora de recuar. Saiba a hora de encarar com fé e a hora de escapar com força, com os olhos fechados. A tentação, prezado ouvinte, é sim capaz de destruir homens e mulheres, e se não for combatida com fé na graça futura de Deus, nós não conseguiremos resistir. Então devemos andar pelo Espírito e combater a tentação. Por isso que Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso temos que nos reconhecer que nós somos vulneráveis. E se não tivermos ainda a graça de Deus na nossa vida, continuamos sendo escravos do pecado. Portanto, é necessário confessar o pecado a Deus, receber Cristo verdadeiramente no coração e viver pelo Espírito. E assim, de modo nenhum, iremos satisfazer os desejos da carne. Que Deus nos dê graça, Deus nos dê força, Deus nos dê discernimento para combater as tentações que se apresentam diante de nós e que o Senhor nos revista com a autoridade da sua palavra para sempre, sempre sermos vitoriosos na caminhada da nossa fé. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.